Pessoal, Goiás 1, Coritiba 0. O Goiás venceu porque buscou mais o resultado. Se você for olhar o jogo inteiro, a gente só vai perceber que o Coritiba só buscou o resultado, só buscou o ataque a valer mesmo depois de ter tomado o gol. A proposta feita pelo time do Mozart, e nesse caso treinado pelo Denis Ivamura, era de tentar primeiro evitar aquela pressão do Goiás, coisa que o Coritiba conseguiu superar no início do jogo. E se você for avaliar o jogo, até os 25 minutos do primeiro tempo, o jogo foi quase todo ele jogado no campo de ataque do Goiás. O Coritiba começou a aparecer a partir daí, teve uma ou outra possibilidade, mas ainda mais na resposta, mais no contraveneno, mais no contra-ataque do que realmente jogando. Foi diferente dos jogos contra a Ferroviária e contra o Remo, os outros jogos fora de casa que o Coritiba fez, não no resultado, porque os 3 foram derrotas, mas pela postura. Era um Coritiba mais cauteloso do que nos jogos anteriores. E o Coritiba não conseguiu segurar algumas peças do Goiás, em especial o William Lepo. E olha aqui, o Alisson tentou ali, o Lucas Munier foi deslocado para o setor, entrou o Vini Paulista depois, tentando até dar um pouco mais de dinamismo para aquele lado, mas de qualquer maneira, seja quem for, o lateral esquerdo do Goiás mandou no jogo. O jogo foi muito por aquele lado. E aos poucos o Goiás foi crescendo. O gol não sai pela esquerda, sai pela direita num cruzamento do Juninho e numa cabeçada do Rafael Gava. Mas o volume de jogo do Goiás era muito grande, quase sempre pelo lado esquerdo. O Coritiba não encaixou essa marcação, teve dificuldades. O segundo tempo, até o gol do Goiás, foi um segundo tempo em que o Goiás dominou, inclusive até mais o Coritiba do que no primeiro tempo. A blitz foi mais intensa. O Pedro Rangel não fez defesas espetaculares, mas a bola rondava toda hora a área do Coritiba. E aí, uma hora ou outra, uma chance vai ser melhor aproveitada, como foi do Rafael Gava, que surpreendeu com a cabeçada dele o Pedro Rangel. A derrota do Coritiba, ela é justa. O Goiás mereceu a vitória. O Coritiba precisa entender que nessa Série B é fundamental ser protagonista também fora de casa. Coritiba foi protagonista contra o Remo, não deu certo porque perdeu. Foi protagonista no primeiro tempo contra a Ferroviária, não deu certo porque perdeu. Nesse jogo deixou o Goiás ter o controle do jogo, não adiantou nada do mesmo jeito, perdeu da mesma forma. Então é melhor perder buscando do que apenas esperando. O Coritiba fica um pouco mais distante, era jogo de confronto direto, são pontos claros que se perdem, e o Coritiba não vai poder mais falhar dentro de casa. A jornada de 2 jogos fora de casa termina sem ponto marcado, e obriga o Coritiba a enfrentar o América na próxima segunda-feira para buscar o resultado. Não dá para dizer que muita gente se destacou no Coritiba no jogo de hoje. Felipe Machado correu bastante, Sebastião Gomes da mesma forma, mas o Coritiba também tecnicamente jogou menos do que em outras partidas. O Josué, como o centro técnico do time, passou a ser muito mais vigiado e dessa vez acabou não conseguindo render. E sem contar aquele fato que a gente já diz, né? Quando um time evita ter essa busca mais atenta, mais aguda ao ataque, sobra para o centroavante. Não adiantou ter o Gustavo Coutinho ou ter depois o Careca e o Júnior Brumado. Quando sofre o gol, o Coritiba mostra que poderia ter encarado um pouco mais o Goiás, porque ele pressiona, leva perigo, às vezes na base do abafa, mas chega a oferecer perigo sim ao gol do Tadeu. Prova de que é possível sim. A gente sabe que o Coritiba tem algumas carências, o Coritiba tem algumas dificuldades, tem jogadores lesionados que estão fazendo falta e o Coritiba certamente irá ao mercado na janela do meio do ano. Mas mesmo assim dá para enfrentar todos os adversários. O Coritiba está no nível de quem luta pelo acesso. É preciso acreditar um pouco mais nisso, mesmo que o resultado não tenha vindo. E dessa vez a atuação tenha sido um pouco abaixo em outros jogos do Coritiba fora de casa. Um abraço.